Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Começamos a leitura com o versículo 1 e vamos até o versículo de número 16. Vamos ficar de pé para participarmos dessa leitura em versos alternados. O último versículo nós leremos todos juntos. Efésios 4, de 1 a 16, assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra ou à terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. À luz desse texto sagrado, nós queremos deixar 3 perguntas e procurar respondê-las brevemente. Primeiro, o que é a igreja? A segunda pergunta, quem é a igreja? E a terceira pergunta, de quem é a igreja? Esse texto sagrado nos traz uma lição muito importante sobre a unidade da igreja. E nós sabemos que a igreja é una e indivisível, porque a igreja é o corpo vivo, místico, santo do Senhor Jesus. Quem está em Cristo e no Evangelho está na igreja e é igreja. Se nós tivermos esse tipo de compreensão, nós vamos perceber que na vida, como na igreja, quem não cresce, diminui. Essa igreja está em franco crescimento, louvado seja o nome do Senhor. É uma igreja viva, é uma igreja missionária, é uma igreja atuante, é uma igreja sensível, que se preocupa com as crianças,
naquela situação limítrofe do sofrimento humano, e ali chega para orar com elas e por elas, com seus pais e pelos seus pais. Isto é que significa ser igreja. Por isso, amados, nós queremos olhar nesta dimensão de igreja, para que nós possamos compreender que no Novo Testamento nós aprendemos com algumas imagens usadas pelos apóstolos o significado da igreja. Já colocamos pela primeira pedra básica, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Também sabemos que Ele é a cabeça e nós somos os membros. E Ele é o cabeça, o Senhor da igreja, o dono da igreja, e não admite outros donos. Com isto, nós já estamos compreendendo um pouquinho. Seja quem for que resolva manifestar a síndrome de achar que ele é até certa dimensão dono da igreja, ele vai ser enquadrado na primeira epístola de João e vai perceber que a figura do anticristo ou dos anticristos eram exatamente aqueles que queriam se colocar no lugar de Cristo ou contra Cristo, que é o significado da preposição anti. Esse texto de Efésios 4 fala da unidade da igreja em Cristo, e no versículo de número 11 fala da unidade orgânica e funcional da igreja. Nós todos sabemos que a Bíblia tem uma autoridade formativa e normativa sobre a igreja. Nós somos formados pela palavra de Deus e a unção e a ação do Espírito Santo. Mas também nós temos a Bíblia como palavra de Deus e única regra infalível de fé e de prática, de doutrina e de ética. Portanto, nós estamos firmados na palavra de Deus. E devemos, cada um de nós, procurar o nosso lugar no corpo de Cristo. Nós somos diferentes e temos diferentes funções. E se cada órgão funcionar bem, o corpo será saudável e crescerá para a glória do nome do Senhor. Mas uma das características que não pode faltar em nenhum de nós é que nós somos servos, salvos para servir. Servir ao Senhor e ao semelhante, servir sempre e sorrindo. Somos cristãos 7 S's. Por isso nós afirmamos que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é una e indivisível, na terra e no céu, no tempo e na eternidade. O Senhor Jesus, quando voltar até as nuvens, Ele não voltará a esta terra, mas até as nuvens. E nós é que seremos elevados, atraídos a Ele como um imã, e nós estaremos encontrando com o Senhor Jesus nos ares. Os mortos serão ressuscitados, os vivos transformados, e juntos nós subiremos para o encontro de Jesus e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a visão que nós temos da igreja, que é una e indivisível na terra e no céu, no tempo e na eternidade. O que é a igreja? O Novo Testamento diz, com todas as letras, que Ele é a cabeça e o cabeça, e nós somos membros do corpo de Cristo, e a igreja é de Cristo, é o corpo vivo de Cristo. Nós gostaríamos também de lembrar que esta igreja una e indivisível, se você olhar aí nos versículos de 4 a 8 de Efésios 4, você vai perceber uma sequência muito bonita de colocações a respeito desse assunto que nós estamos analisando juntos. Guarde bem, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E é nesta compreensão que nós vemos a ação da igreja. E se nós perguntarmos de quem é a igreja, até uma criança aqui saberá responder.
a igreja é de Cristo e de mais ninguém. A igreja não é nem mesmo do pastor, o pastor é que é da igreja. É a igreja que honra e dignifica o pastor que a serve. De tal maneira que nós, como oficiais de igreja, presbíteros, diáconos, tanto docentes como regentes, no caso dos presbíteros, nós temos a honra de sermos distinguidos pelo corpo para servirmos nas funções que nós servimos, mas não temos nenhum direito sobre a vida de nenhuma pessoa, a não ser a responsabilidade de interceder uns pelos outros, de alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram, de ter o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de sermos orgulhosos, vamos condescender com aquele que é humilde. Ninguém aqui vai querer ser sábio aos seus próprios olhos, achar que ele é o melhor de todos, não. Entre nós devemos ser como quem serve. E na igreja, quem não vive para servir, como afirmavam os rotarianos em todo o Brasil, em todo o mundo, não serve para viver. Quem não é prestativo, é porque não está prestando. Porque se prestar serviço, ele será sempre necessário no corpo de Cristo. Então, quando nós pensamos sobre essa situação, nós haveremos de dizer: quem é a igreja? Você é a igreja, graças a Deus. Eu sou igreja, nós somos igreja juntos. Nenhum de nós consegue ser feliz sozinho. Nenhum de nós quer subir para o céu sozinho. Nenhum de nós aqui quer assistir aquela cena do arrebatamento. Um pregador estava falando sobre esse assunto e fez essa pergunta: quem aqui gostaria de ver essa cena? Levante a mão. Muitos levantaram a mão e disseram assim: não, eu não quero ver essa cena, eu quero participar dela. E se quiser ver alguma coisa, eu estarei olhando dos lados e louvando com o coro de anjos, como nós nos sentimos enlevados com a música deste coral. Isso aqui é uma pequena amostra do que vai ser do outro lado da eternidade. Como é bom nós sermos igreja de Cristo no mundo atual, e que você possa honrar esse grande privilégio. E dentro da igreja nós precisamos ter uma visão de corpo. Devemos ter um espírito de corpo. Eu não posso e nem devo pecar contra a unidade do corpo de Cristo. Eu não posso e não devo pecar contra o amor. Precisamos ter um coração amoroso e perdoador. A igreja não é uma denominação. Ela não se esgota em nenhuma denominação. Na verdade, o importante não é o rótulo externo, mas sim o conteúdo. É quem nós somos em Cristo. E quando nós entendemos essas verdades, meus irmãos, e começamos a entender o que é a igreja e de quem é a igreja, nós ficamos vacinados contra movimentos que querem dividir o corpo de Cristo. Não há um pecado maior do que o pecado contra a unidade do corpo de Cristo. Isso é crucificar Jesus novamente, isso é rasgar o manto de Cristo. Nós devemos preservar a unidade da igreja no vínculo da perfeição. A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Deus é nosso Pai. Jesus Cristo é nosso irmão mais velho e também o nosso Deus. E o Espírito Santo que habita em nós e quem nos guia a toda a verdade. A Bíblia diz, e a igreja crê e proclama: todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos e filhas de Deus. E nós todos fomos convencidos e convertidos pelo poder do Espírito Santo. Nós pregamos, mas quem converte é o Espírito Santo. E tudo que Deus faz permanece eternamente. É por isso que nós temos a certeza dos salvos. Sim, meus amados e queridos irmãos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção final, o resgate final, quando nós seremos como Jesus é. Nós estaremos, de fato, em Cristo, com Cristo
e vivendo para sempre, por toda a eternidade com Ele. A igreja também é uma comunhão de fé, de esperança, de amor. Fé e esperança parecem tão parecidas que chegam quase a ser sinônimos, mas não são, não. A esperança é alguma coisa que você anela e quando alcança já não precisa mais da esperança. Mas a fé é tão essencial que o escritor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Fé é certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. Fé é ver o invisível e chamar o invisível à existência. Pela fé, nós cremos que o próprio universo foi formado pela palavra de Deus. A igreja é também uma comunidade de tal esperança tão forte que ele é o povo mais feliz da terra. Você faz parte do povo mais feliz da terra, porque está aqui nessa terra, mas não pertence aqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus. Então é maravilhoso nós sermos igreja e pertencermos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, na linguagem do apóstolo Pedro, é um edifício, e nós somos pedras vivas edificados sobre a rocha dos séculos, que é Jesus Cristo. Então, quando ligado a Cristo, nós formamos esse edifício, que é também uma das figuras da igreja. A igreja é também chamada de a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. O Evangelho de Mateus, quando fala das 10 virgens, estão lembrados? Aí vem o noivo. Os que estavam preparados, as que estavam preparadas entraram para as bodas. Não queira ser deixado para trás, nem de fora. Como de fora ficaram aqueles que não creram na pregação de Noé nos dias da arca e do dilúvio. Mas nós temos certeza absoluta, pela graça, que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Finalmente, queridos, a igreja, como noiva, não pode ser maltratada por ninguém. Quem trata mal a igreja e conduz mal a igreja, vai conhecer a ira do Cordeiro. Então é importante nós compreendermos essas realidades. A Bíblia ensina que a igreja é também a videira verdadeira. Jesus é o tronco e nós somos as varas, os ramos. Quem está ligado em Cristo, este dá muito fruto, disse Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. Só Ele pode podar, limpar a vinha. Só Ele pode cortar alguém, mais ninguém. Por isso é importante que nós tenhamos paciência com aqueles que estão dando um pouquinho de trabalho. É nosso dever orar, aconselhar, exortar dentro da palavra e recuperar as pessoas e levantar o faltoso em nome de Jesus, para que ele possa caminhar firme e seguro, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sim, meus irmãos, prossigamos como igreja, seguindo o caminho sobremodo excelente, amando, compreendendo e perdoando uns aos outros. Assim, completar 74 anos de organização eclesiástica é apenas um estágio nesta caminhada tão bonita e ascendente, e que nós possamos estar juntos no tempo e na eternidade. Em nome de Jesus. Amém.